Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amigo, amiga, louvemos ao bom Deus por nos ter dado Jesus, sua palavra viva. Sábado, dia 22 de novembro, 33ª semana do Tempo Comum. Dia de Santa Cecília, Virgem e Mártir. A primeira leitura está em 1 Macabeus, capítulo 6, de 1 a 13. O salmo responsorial é o Salmo 9. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 20, de 27 a 40. Primeira leitura. Leitura do livro dos Macabeus. Naqueles dias, o rei Antíoco passava percorrendo as províncias mais altas do seu império, quando ouviu dizer que Emilaída, na Pérsia, era uma cidade célebre por suas riquezas, sua prata e ouro, e que seu templo era fabulosamente rico, contendo véus tecidos de ouro e couraças e armas, ali deixadas por Alexandre, filho de Felipe, rei da Macedônia, que fora o primeiro a reinar entre os gregos. Antíoco marchou para lá e tentou apoderar-se da cidade para saqueá-la, mas não o conseguiu, pois seus habitantes haviam tomado conhecimento do seu plano e levantaram-se em guerra contra ele. Obrigado a fugir, Antíoco afastou-se acabrunhado e voltou para a Babilônia. Estava ainda na Pérsia quando vieram comunicar-lhe a derrota das tropas enviadas contra a Judéia. O próprio Lísias, tendo sido o primeiro a partir para lá à frente do poderoso exército, tinha sido posto em fuga. E os judeus tinham se reforçado em armas e soldados, graças aos abandonos dos despojos que tomaram dos exércitos vencidos. Além disso, tinham derrubado a abominação que ali havia construído sobre o altar de Jerusalém. E tinham cercado o templo em altos muros e ainda fortificado Bet-sur, uma das cidades do rei. Ouvindo as notícias, o rei ficou espantado e muito agitado. Caiu de cama e adoeceu de tristeza, pois as coisas não tinham acontecido segundo o que ele esperava. Ficou assim por muitos dias, recaído sempre de novo numa profunda melancolia, e sentiu que ia morrer. Chamou então todos os amigos e disse: "O sono fugiu dos meus olhos e meu coração desfalece de angústia. Eu disse a mim mesmo: a que grau de aflição cheguei e que em ondas enormes me debato? Eu que era tão feliz e amado quando era poderoso. Lembro-me agora das iniquidades que pratiquei em Jerusalém. Apoderei-me de todos os objetos de prata e ouro que lá se encontravam e mandei exterminar sem motivo os habitantes de Judá. Reconheço que é por causa disso que estas desgraças me atingiram, e com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira." Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Senhor, de coração vos darei graças. As vossas maravilhas cantarei. Em vós exultarei de alegria. Cantarei ao vosso nome, Deus Altíssimo. Voltaram para trás meus inimigos. Perante a vossa face pereceram. Repreendestes as nações e os maus perdestes. Apagastes o seu nome para sempre. Os maus caíram no buraco que cavaram, nos próprios laços foram presos os seus pés. Mas o pobre não será sempre esquecido, nem é vã a esperança dos humildes. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia.
Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus e negaram a ressurreição, e lhes perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e esse morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram, sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e da participação da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitem. Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falas muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao questionar Jesus, os saduceus tinham a intenção de ridicularizar os fariseus, cuja fé na ressurreição dos mortos era bem conhecida, por ser uma crença propagada nos meios populares. Os saduceus queriam também conhecer a posição de Jesus, para saber de que lado ele se posicionava. O ponto de partida da pergunta foi uma história um tanto grotesca, fundada numa teologia mal invocada. Supunha-se erroneamente que a ressurreição fosse a continuação pura e simples da vida terrena, que a humanidade está envolvida por um determinismo cruel, estando todos os seres humanos fadados a idêntico destino eterno, que a morte supera a vida, pois é para o Sheol, lugar de trevas e sombra, que caminham todas as pessoas, que Deus não tem o poder de interferir no destino eterno delas. Jesus responde, estabelecendo uma distinção entre este mundo e o outro mundo. O erro dos saduceus consiste em confundi-los. O ser humano está destinado a viver neste mundo, sem perder de vista o outro. Sendo Deus o Senhor da vida, pode doá-la tanto neste mundo quanto no outro. Entretanto, no mundo vindouro, a vida será plena sem as limitações da vida terrena. Cessam aí as preocupações terrenas, como casar-se e dar-se em casamento, e desaparecem também as ameaças da morte. A comunhão com o Pai torna-se penhor da vida eterna. A morte dá início, neste caso, a uma exploração da vida. Oremos. Espírito vivificador, que a esperança na ressurreição dos mortos me faça viver neste mundo sem perder de vista que meu destino é a vida plena na comunhão com o Pai. Amém. Você ouviu o Evangelho Nosso de Cada Dia. Uma produção e apresentação de Cícero Roberto. Texto do Padre Jaldemir Vitório.